sou a Bia Franchini e hoje irei apresentar a vocês a nossa 12ª videoaula do projeto de reforço das aulas de agrometeorologia. E na videoaula de hoje nós iremos aprender um pouquinho sobre umidade relativa do ar. Normalmente, a gente está acostumado a assistir diariamente nos jornais sobre umidade relativa do ar. Mas você sabe o que é a umidade relativa do ar? Você sabe como é feita a medição da umidade relativa do ar? Bom, vamos começar explicando o que é umidade do ar. A umidade do ar é a água na forma de vapor que está presente na atmosfera. E a umidade relativa? O que seria a umidade relativa? É expressa pela sigla UR e é a massa de vapor de água em relação à massa de vapor de água máxima possível se o ar estivesse saturado. Normalmente, a umidade relativa é expressa em porcentagem, portanto, a gente multiplica por 100. Então, por exemplo, quando a umidade relativa do ar está em 40%, significa que falta 60% para que o ar atinja a saturação. Note que a umidade relativa é feita sobre a massa de vapor de água que está presente na atmosfera e não sobre o conteúdo, sobre o volume total de ar. Bom, galera, então como a gente faz para medir a umidade relativa do ar? Como o vapor de água possui massa, logo ele exerce pressão. Então é possível a gente obter a umidade relativa do ar dividindo a pressão atual de vapor, que a gente chama de EA, em um dado momento, pela pressão de vapor de água se o ar estiver saturado. Então, a gente também multiplica por 100, pois a umidade relativa é expressa em porcentagem. Como nós podemos, então, obter os valores da pressão de saturação e a pressão atual de vapor? Pressão de saturação, ES, é dada pela equação de Tétens, que é 0,6108 vezes 10 elevado a 7,5 vezes a temperatura do ar em graus Celsius sobre 237,5 mais a temperatura do ar. A equação nos dá um valor em kPa. E a pressão atual de vapor, EA, é dada pela equação psicrométrica e pelos dados obtidos pelo psicrômetro. O psicrômetro é constituído de um par de termômetros de mercúrio posicionados verticalmente, sendo um denominado de bulbo seco, que mede a temperatura do ar, e o segundo, o bulbo envolto em uma gaze umedecida, que mostra pra gente o valor da temperatura do bulbo úmido. Então, como que isso funciona? Nós iremos ter o valor da temperatura do bulbo seco, desse lado aqui, e desse outro lado, o valor da temperatura do bulbo úmido, que vai ser uma temperatura menor ou igual à temperatura do bulbo seco. Então, quanto maior a diferença entre a temperatura do bulbo seco e a temperatura do bulbo úmido, nós teremos uma menor umidade relativa. De posse dos valores das temperaturas obtidas pelo psicrômetro, é possível calcularmos o valor da pressão atual de vapor. Então, a pressão atual de vapor é igual à pressão de saturação na temperatura do bulbo úmido, menos a constante psicrométrica, que é 0,00067, vezes a pressão atmosférica dada em kPa, multiplicada pela diferença da temperatura do bulbo seco e a temperatura do bulbo úmido. O valor total da pressão atual de vapor é dado também em kPa. Outra maneira de obtermos a umidade relativa do ar é dividindo, então, a umidade absoluta pela umidade de saturação. A gente multiplica por 100, pois o resultado da umidade relativa é dado em porcentagem. Mas o que é o A, umidade absoluta, e o S, umidade de saturação?
A umidade absoluta é a massa de vapor de água sobre o volume de ar. E ele é dado em gramas por metro cúbico. Já a umidade de saturação é a massa de vapor de água quando o ar está saturado pelo volume de ar. Também é expresso em gramas por metro cúbico. Nós podemos calcular a umidade absoluta através da equação 2.168 vezes a pressão atual de vapor de água, que é representado por EA, sobre a temperatura agora em Kelvin. Já a umidade de saturação pode ser calculada através da equação 2.168 vezes a pressão de saturação sobre a temperatura também em Kelvin. A umidade relativa do ar é muito variável, pois o valor de EA é praticamente constante, ao passo que o valor de ES varia com os valores da temperatura do dia. Então, em horas mais frias do dia, o valor de ES será menor, tornando a umidade relativa maior. Ao passo que, nas horas mais quentes do dia, o valor de ES será maior e o valor da umidade relativa será, então, menor. Dessa forma, a gente pode concluir que a umidade relativa do ar não varia somente com a massa de vapor de água, mas também com os valores da temperatura do dia. Por hoje é só, pessoal. Espero que tenham gostado. Assistam a nossa próxima videoaula para que vocês possam ver alguns exercícios. Até mais!